Olá, alunos! Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é conservação da biodiversidade. Vamos lá? Mas afinal, o que é biodiversidade? A biodiversidade está relacionada com a riqueza de animais, vegetais e micro-organismos de uma região e as interações que acontecem entre eles. Ou seja, nós temos uma riqueza de animais, de vegetais. Como que eles se relacionam nesse ambiente? Isso é biodiversidade. Nós também podemos dizer que nessa região de biodiversidade, cada espécie tem um papel. Ou seja, quando você tem uma alteração, quando algo afeta alguma espécie daquela região, todos são afetados devido às suas relações de dependência ou de convivência. O Brasil é o país com o maior número de biodiversidade do planeta, também muito relacionado por possuirmos o maior bioma, que é a floresta tropical Amazônia. Mas afinal, o que é ecossistema? Um termo tão relacionado com a biodiversidade. Ecossistema é um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente. Quando eu falo em ecossistema, eu estou dizendo que esses seres vivos se relacionam entre si, parte da biodiversidade, mas também se relacionam com o meio. Então, nesse caso, eu tenho uma interação entre dois fatores. Dois componentes básicos, os fatores vivos, chamados de bióticos, e também os fatores não vivos, chamados de abióticos. Você já deve ter ouvido falar sobre o termo bioma. O que é um bioma? Um bioma é uma grande área de interação entre comunidades que possui algumas características específicas. Ou seja, naquele bioma eu tenho uma vegetação adaptada àquele ambiente, os animais são adaptados àquele clima. Então, essas características específicas do bioma tornam ele particular. Então, bioma é uma grande comunidade que interliga a vida animal e vegetal adaptadas à condição do ambiente. São grandes áreas ecológicas com características semelhantes que são influenciadas por diversos fatores. Nós temos a influência do clima, do solo e do relevo. Vamos olhar o mapa? Biomas do Brasil. O nosso maior bioma é a Amazônia. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Ela tem como característica clima quente, úmido e uma rica biodiversidade. Vamos viajar para a Caatinga? A Caatinga está no sertão nordestino. Nós temos um clima árido, uma vegetação adaptada a pouco índice de chuva, como os xerófitos, que serão os cactos, como principal exemplo. No Cerrado, que nós também temos aqui no Maranhão, algumas características muito peculiares. Por exemplo, duas estações, uma seca e uma chuvosa. Vamos viajar para o Rio Grande do Sul? Lá nós temos o bioma Pampa. Ele é caracterizado por uma vegetação rasteira, que é muito fértil, então é utilizada também para a criação de animais. Nós também temos a Mata Atlântica. Ela vai do sul até o nordeste do país, passando pela região costeira, por todo o litoral do nosso país. A Mata Atlântica, infelizmente, já foi mais de 90% devastada devido à ação da humanidade. E por último, nós temos o nosso bioma Pantanal, característico dos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Ali nós temos uma região que fica alagada durante um período do ano. Então as espécies que ali vivem são adaptadas, como em todo bioma, adaptadas às condições do ambiente. O que é patrimônio gênico? O patrimônio gênico é o conjunto de todas as informações genéticas daquela região. Então eu posso dizer que o conjunto de informações genéticas dos animais, da flora, dos micro-organismos que ali estão, formam o patrimônio gênico dessa região. Diferentes genes variam entre indivíduos e populações, ou seja, entre os indivíduos há diferenças genéticas. E esses genes são transferidos, são transmitidos através da hereditariedade, através da reprodução desses seres. Agora vamos falar um pouco sobre os desafios da conservação. Como que eu faço para conservar essa biodiversidade? Antes, a gente precisa falar sobre os problemas enfrentados. O primeiro é em relação à fragmentação do hábitat. Hábitat é o local onde as espécies vivem. É como se fosse o seu endereço. Então, quando você tem, por ações humanas principalmente, a fragmentação desse hábitat, você tem um grande problema relacionado à sobrevivência das espécies. Primeiro, imagine
O animal, ele tinha uma grande diversidade, ele tinha um grande território para se locomover, para se reproduzir, para se alimentar. E esse território foi diminuído, foi fragmentado. Consequentemente, você tem a diminuição da biodiversidade. E também o aumento do número das espécies ameaçadas de extinção, porque essas espécies elas ficam mais suscetíveis às ameaças externas. Relacionado a essa fragmentação do hábitat, nós temos o efeito de borda. O efeito de borda é o conjunto de alterações na distribuição e composição de espécies provocada por fatores externos. Veja na imagem. Antes da fragmentação, nós tínhamos uma grande área com uma distância do centro até a borda muito grande. Quando você tem a fragmentação desse hábitat, o efeito de borda aumenta porque a distância entre o centro daquele local e a borda aumentou. Então, o que é o aumento do efeito de borda? É esses seres que estão nessa região estão mais suscetíveis aos fatores externos. Isso a gente fala, então, é uma característica do efeito de borda, que é um problema ambiental. Vamos falar sobre as estratégias de conservação. Uma das estratégias de recuperação de áreas é a formação de corredores ecológicos. Quando você tem a fragmentação entre dois hábitats diferentes, entre duas vegetações que antes formavam uma só área, você precisa propiciar que eles consigam ter essa comunicação, que esses animais costumem ou consigam voltar para a região onde ele estava. Então você cria corredores ecológicos, que são áreas que conectam diferentes unidades de conservação ou fragmentos florestais isolados. Esse corredor vai possibilitar então o deslocamento de animais que vão conseguir, através dessa área protegida, transitar entre duas regiões. Possibilita o fluxo gênico, então se você tem reprodução de animais, a polinização de plantas, então você tem os genes transitando entre esses dois locais diferentes. Então você possibilita esse fluxo gênico. E também todo esse fluxo gênico, essa transição vai aumentar a variabilidade genética, porque você não tem só aquela região onde os organismos se reproduzem naquele espaço, você volta a ter uma área maior para que eles consigam se reproduzir. Uma segunda estratégia de conservação é a restauração ecológica. O que é isso? O homem intervém resolvendo fazer uma alteração no ambiente para recuperá-lo. Então você tem uma intervenção humana planejada sobre as áreas degradadas. Isso pode acontecer por sucessão ecológica, como plantio de mudas nativas. Então planta-se mudas que podem ser plantadas naquele local, através de estudos, para que você recupere aquela vegetação. E também uma outra estratégia, dentro da restauração ecológica, é a alocação de serrapilheira. A serrapilheira são camadas de folhas em decomposição que são colocadas sobre o solo. Então você facilita a devolução de nutrientes para o solo com essa matéria orgânica em decomposição. Uma outra estratégia de conservação da biodiversidade são sistemas agroflorestais. Um grande desafio é como plantar, como manter a alimentação humana sem degradar o ambiente. Então aqui nós temos um sistema que você tem o plantio, de uma cultura, mas você preserva as árvores e a vegetação nativa da região. Então sistemas integrados que possibilitam o plantio da agricultura e também a preservação da vegetação. Então ela concilia o cultivo agrícola com a manutenção da flora e da fauna das florestas. Algumas espécies são chamadas guarda-chuva. Por que esse nome? Algumas espécies necessitam de uma grande área para sua reprodução, para sua alimentação. E quando ela precisa de uma grande área, consequentemente você acaba protegendo outras espécies que ali vivem. Então, campanhas são feitas, algumas publicidades são feitas relacionadas à preservação dessa espécie, porque ela também vai proteger outros naquela região. Então, são espécies que necessitam de uma área muito extensa para sobrevivência e reprodução. Nós podemos dar alguns exemplos de espécies guarda-chuva que nós temos em alguns biomas. Exemplo, mico-leão dourado, no bioma Mata Atlântica, onça-pintada, no bioma Pantanal, e o lobo-guará, no bioma Cerrado.
Outras espécies são chamadas de espécies bandeira. Esse nome é escolhido porque elas representam uma causa. Então, esses animais são escolhidos devido à sua atratividade, porque são muito simpáticos, carismáticos, à visão da população, ou que estão ameaçados de extinção, tem algum problema relacionado à sua vulnerabilidade. Então, esses animais são escolhidos para que sejam representados em campanhas de preservação. Então, nós temos, por exemplo, a arara azul, a tartaruga marinha. A tartaruga marinha é muito utilizada em campanhas para a preservação dos oceanos, porque infelizmente os lixos são descartados e, servindo o curso do rio, podem chegar aos oceanos e, consequentemente, afetar a vida desses animais. Até algumas espécies que são bandeira também são caracterizadas como guarda-chuva, como é o caso da onça-pintada, que também precisa de uma grande área para reprodução e também uma espécie bandeira nas campanhas contra a devastação do Pantanal. Uma outra estratégia de conservação é a criação das unidades de conservação. São espaços delimitados pelo poder público, então o poder público municipal, estadual e federal. Essas áreas elas têm o principal objetivo a conservação, como o próprio nome já diz, preservação, exploração sustentável. Existem dois tipos de unidade de conservação, a chamada de proteção integral, elas são mais restritivas. Então quem pode fazer a visitação são pesquisadores, turismo controlado, cientistas relacionados à preservação daquela região. E nós também temos as unidades de conservação de uso sustentável. Aqui é permitido a exploração sustentável da região, a utilização dos produtos da floresta, desde que se cumpra as regras delimitadas na criação dessas unidades. Bem, essa foi a nossa aula sobre conservação da biodiversidade. Vamos resolver alguns exercícios? Número 1. Sobre a biodiversidade, é correto afirmar que A. O desenvolvimento urbano e econômico não ocasionou nenhuma perda para a biodiversidade em âmbito mundial. B. A biodiversidade é um conjunto de espécies de animais de um determinado local, não incluindo a flora, pois essa não é um organismo vivo. C. O tráfico de animais não prejudica a biodiversidade de um determinado local, visto que a reprodução ocorre com rapidez. D. A biodiversidade é o conceito que abrange todas as formas de vida na natureza, incluindo as espécies animais, vegetais e os micro-organismos. E. A retirada de uma determinada espécie do seu hábitat natural não altera a cadeia alimentar, pois outros animais poderão ocupar a sua função. A nossa alternativa correta é a letra D. A biodiversidade é o conceito que abrange todas as formas de vida na natureza, incluindo as espécies animais, vegetais e os micro-organismos. Agora chegou a sua vez de aparecer na TV. Elabore um vídeo com o tema Preservação da Biodiversidade. Destaque a importância da proteção da fauna e flora da nossa região. Mande para a gente no telefone que está na tela. Bem, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aula sobre conservação da biodiversidade. Até a próxima!